Meus irmãos, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Também dizemos bem-vindos àqueles que comparecem a esta casa pela primeira vez. Sintam-se bem, confortáveis e sintam o calor, a harmonia dentro dessa sala. Cumprimentamos também aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, mas que talvez estejam assistindo pelo nosso portal, www aqui no quadro, que às vezes não podem sair de casa por motivos mil, e também poderão assistir não só essa, como outras palestras. Algumas vezes nós não podemos comparecer à casa, mas vimos ali no início, ali no corredor, as palestras do dia. Então a pessoa pode, em casa, ligar a internet, obviamente, entrar no portal, ali no link, e assistir a palestra, a qualquer momento, a qualquer hora. Muito bem, então nós vamos fazer como fazemos sempre, a nossa prece. E nesse instante, então, vamos manter os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e pedir, Senhor, amigo Jesus, permaneça conosco através dos seus enviados espirituais, para que possamos ter momentos de alegria e de conhecimento da doutrina espírita. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, caríssimos irmãos, o meu nome é Hermes, sou trabalhador desta casa. Normalmente, nas quintas-feiras eu estou do lado de lá, hoje eu estou do lado de cá, trabalho aqui no passe também, mas é um prazer, uma satisfação estar agora olhando para todos e trazendo, então, mais um conhecimento que a doutrina nos traz. O tema de hoje, ele tem o título de Mude seu modo de falar. Vem do livro Horizonte da Fala. Eu não coloquei aqui, foi uma falha minha. É o Espírito Miramês, por João Maia Nunes. Depois eu vou colocar. Esse espírito, junto com esse médium, tem vários livros, mas esse Horizonte da Fala tem uma trilogia. Horizonte da Fala, da Mente, ou da Mente, da Fala e da Vida. É interessante. O livro, porque é rápido, bom de se ver, bom de se ler. Seria esse aqui. Um deles, esse é o Horizonte da Fala. Esta semana, preparando o tema, e em certo momento eu conversava com um amigo meu e disse que eu ia fazer essa exposição oral. Como ele não mora aqui, mora no Rio de Janeiro, eu indiquei o link para ele poder assistir. E me perguntou qual era o título, qual era o tema de hoje, da minha exposição. Então eu disse para ele, mude o seu modo de falar. Aí ele pensou, vem cá, o que é isso? É a pessoa que fala gritando, fala baixo, fala alto? Pode-se pensar isso, não? Mude o seu modo de falar. Aquele que só fala gritando, outro fala ligeiro, outro fala chorando, outro fala que dá um sono danado. Não é bem assim. Tem alguma relação, mas não é bem isso. É o modo de falar, mas trazendo de dentro de si. Não compreendi. Trazendo de dentro de si, sim, o que fala o coração, o que fala a mente.
O modo de falar, ele dizia, mas isso aí é a nossa voz. Eu digo, o que é a voz? A voz é o ar que vem dos pulmões, passa pela nossa boca. A gente faz um som, né? A voz, é a voz. A gente tem a voz dos animais, né? A voz do cachorro é o latido, do gato é o miau, e assim vai, né? Todos os animais também têm a sua voz. Mas nós temos a fala. Aí então que vem a confusão que ele estava fazendo. Então, modifique seu modo de falar. Assim, podia dizer, modifique o seu falar. Modifique o seu modo e modifique o falar. Olha, a fala, ela aproveita a voz. A gente dá o som, mas a fala, ela antecede, ou melhor, precede uma ideia, um pensamento. Se traduz, então, através da nossa fala. Ora, então é a diferença da fala e da voz. Tem uma diferença. A fala, nós estamos sempre pensando. Sempre pensando. Alguém já pensou em parar de pensar? É difícil. Eu não vou pensar em nada. A gente fecha o olho, eu estou pensando que eu não vou fazer nada. Mas está pensando. Porque o espírito não para, o espírito ele é imortal, o espírito está sempre vivo. René Descartes disse, né? Penso, logo existo. Então, nós estamos existindo. Quando nós formulamos ideias em nossa mente, nós vamos traduzir através da palavra, através da fala. Pensamos uma coisa dentro da nossa mente, começa a fazer então aquele mexe e sai a fala. Nós temos uma ideia de algo, essa ideia vai se traduzindo, quando vamos expor, através da fala. Diferenciou bem voz de fala. Muito bem. A nossa fala, depois de elaborada em nossa mente, ela tem 3 caminhos a percorrer. Um dos caminhos é o macrocosmo. Nós, antes de fazer aqui a palestra, nesse momento, temos prece e radiações. Nós viemos aqui assistir prece e radiações. E aqui nós mentalizamos parentes, amigos, algumas pessoas que solicitam uma prece. Nós estaremos pensando naquela pessoa. E nosso pensamento, então, vai ao cosmos, macrocosmo. E ali, muitos não sabem, mas os nossos pensamentos, eles, como se ficassem numa cisterna dos nossos desejos, das nossas vontades, a nossa emissão fluídica, as quais os espíritos benfeitores, mais tarde, vão, entre aspas, manusear esses fluidos, essas energias, para então direcionar aqueles que foram mencionados no pensamento. Esse é um dos caminhos. O outro, ele é traduzido para nós mesmos, através do nosso microcosmo. Nós pensamos, emitimos, mas ficamos conosco também, você não esquece? A gente manda, mas também fica dentro da gente. E um terceiro caminho, quando nós estamos pensando que fica, que vai, que fica, e nós falamos, é o outro caminho, através da fala. E a fala, ela fica dentro da gente. Quando a gente está querendo escrever alguma coisa, nosso pensamento foi feito, nós estamos escrevendo e dizendo, eu vou lá, eu não vou, eu quero, eu não quero, porque nós
pensamos está dentro de nós, do microcosmo. E nós transmitimos, então, esses fluidos, esse pensamento, através da fala. E as pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Porque quando diz cuidar da vossa fala, é importante que muitas vezes nós, despreparados que ainda somos, quem tem Facebook, por exemplo, vê que ali o pessoal fala o que bem entende. Fala-se o que bem entende. E xingue, fala um monte de bobagem, porque a pessoa às vezes não cuida do que está falando. A vontade é sempre xingar. É sempre botar aquilo que está pensando para fora. Foi nesse caminho que uma vez uma pessoa chegou perto de Sócrates, filósofo grego, Sócrates, para quem ainda não leu ali o início do Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem a doutrina de Sócrates, várias perguntas e respostas que se assimilam ao Espiritismo. É como se fosse um precursor do Espiritismo. A gente lê e diz ali uma explicação, fazendo um paralelo junto à doutrina espírita. 500 anos antes de Cristo. Uma pessoa chegou perto de Sócrates. Ô Sócrates, um amigo meu falou uma coisa e eu gostaria de falar. Sócrates, espera lá. Você passou pelas 3 peneiras? Não. Vamos passar então. O que você vai me contar é verdade? Não sei, me disseram. Supomos que seja verdade. Vamos para a 2ª peneira, a da bondade. Isso é bom? O que você vai me contar é bom? Faz bem? Vai ajudar alguém? Só de novo? Não sei. Passamos então, supomos ainda que é verdade, é bom e tem alguma utilidade, é necessário. Mas ele disse, não tem a menor ideia. Só que se pergunta, mas vai ajudar alguém, vai ajudar um irmão, vai ajudar o mundo de um modo geral? Disse, não. Então, para aí, não me conte. Não me conte porque é mais uma fofoca que nós estaremos passando adiante. Bem poucas pessoas conhecem as 3 peneiras de Sócrates. Vale a pena saber, conhecer, porque quantas vezes uma pessoa conta uma história para a gente, conta um caso, mas você viu ali a vizinha do 204, como é que eu ouvi alguém falar alguma coisa e já vai contar para o vizinho do 206. O 206 recebe aquela pessoa fez isso, aí já vai contar para outro e já vai aumentar, porque tem um ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. É um ditado antigo, né? A pessoa conta uma coisa, o outro vai contar, ele já traz para a sua versão, já bota uma coisinha a mais, e aquela vai ficar naquela cadeia, daqui a pouco o camarada que não tinha nada, o cara já virou um assassino. Tantas vezes que vão repetindo a história. Então, isso é importante que nós venhamos a conhecer essas 3 peneiras de Sócrates, para que quando alguém nos conta uma coisa, principalmente fofoca, né? Uma fofoquinha às vezes é gostoso, né? Mas vamos ter um pouco mais de capricho e ver se realmente aquilo merece. E se a gente notar que a coisa pode até não ser verdadeiro, não tem por que ir adiante. Porque quanto mais a gente guarda coisas ruins, nós estamos guardando lixo dentro da gente. E quando a gente guarda o lixo, nós somos os primeiros a sentir o mau cheiro, o mau odor, porque o lixo está dentro da gente. Então, se alguém quer me contar uma coisa, isso é verdade, isso é fato? Ah, não sei, então não conta. Não conta porque você não sabe se é verdade. Então, vai querer Sócrates, mas supomos que seja verdade. Isso aí é bom, vai fazer um bem para alguém?
que você vai me contar, essas palavras são boas, vai ajudar? Também não sei. E vai para a terceira, é útil, é necessário. Se não for, esqueçamos. Há muita propagação de coisas erradas, porque as pessoas, às vezes, eu ouvi falar, ouvi dizer, e não é por aí. Então, nós temos que aprender um pouco mais. Vamos ler. E não é só ler. Que tem pessoas que leem bastante, mas não é só ler, é estudar. Conheci uma pessoa que disse que já tinha lido o Livro dos Espíritos 3 vezes. Mas ele não estava entendendo nada. Você não está estudando, você está lendo. Está lendo uma coisa, a notícia. Até tem pessoas que levam, mas nem todos. Então se recomenda, quando vai se ler as obras básicas, por exemplo, a gente não precisa ler o livro inteiro numa hora só. A gente lê uma página, raciocina, pensa. Porque aí nós vamos reter melhor. Às vezes, cada parágrafo é um ensinamento. O Evangelho, cada parágrafo é um ensinamento, uma página é cheia de ensinamentos. Se nós lermos ligeiro, nós não vamos segurar, não vamos reter na nossa mente. Que é a nossa mente que mais tarde vai fazer o trabalho através da palavra, para dar uma ajuda. Né? Não digo dar conselho, que se conselho fosse bom eu te vendia, mas sempre tem uma ajuda. Quando algumas pessoas necessitam de um apoio, aqui na casa, aqui nas quintas-feiras, tem um grupo de apoio preparado, que já leu, já estudou, para dirigir palavras boas à pessoa. Às vezes as pessoas chegam nervosas, chorando, cheio de problemas, e se o atendente que estiver ali na hora, se ele não for uma pessoa abalizada para falar, o que ele vai dizer para aquela pessoa? É por isso que nós estudamos, para poder passar a palavra amiga. Cuidar do nosso modo de falar, de maneira carinhosa, trazer a pessoa com aquela empatia, fazer com que a pessoa sinta-se à vontade. Pessoas que chegam chorando ao nosso encontro e saem sorrindo, porque ela se sentiu bem. Imagine se alguém vai atender ali e fala nada de que interessa. A pessoa sabe pior do que quando chegou. Então, esse estudo, lendo e aprendendo através das obras básicas, outros livros, né, que nós temos, André Luiz, Emmanuel, Miramês, são cheios de ensinamentos que vai fazer com que nós mesmos venhamos a modificar o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Mas demoram, claro que demora. Aqui na Terra não tem nenhum santo. Todos nós temos os nossos problemas. Não é dizer que aqui nós estamos aqui porque, aquele homem ali em cima é um santo, coisa nenhuma. Eu estou aprendendo. Aprendendo porque com isso eu vou me educando e sabemos que nós temos diversas reencarnações, vamos ter outras existências. O que nós pudermos levar de bom de conhecimento, quando reencarnarmos, nós já vamos trazer, porque a gente não perde. A gente só perde as coisas materiais quando a gente desencarna. Quando a gente briga, doidado, pela coisa material, a gente, quando bate as botas, como diz na brincadeira, fica tudo aí. Agora, o que o Espírito leva é o conhecimento. E pessoas que dizem, vou pensar e não penso. Quando eu durmo, eu paro de pensar. Ledo engano. Porque quando nós nos deitamos para descansar, para dormir, é o corpo que descansa. O nosso corpo fica meio latente, diminui a pulsação, o coração bate mais leve. Mas o eu, espírito, esse não dorme. Esse se desprende, ele se desliga. É correto o que eu falei? Ele se desprende do corpo, se desliga do corpo. É errado falar isso.
que o espírito só sai do corpo, só se desliga do corpo quando desencarna. Aí sai do corpo. Mas quando nós estamos adormecendo, em O Livro dos Espíritos, na questão 401, esse capítulo fala sobre a emancipação da alma. Quando nós dormimos, o eu, o espírito, se emancipa. Então nós, vamos dizer, afastamos do corpo, momentaneamente, através de uma das propriedades do perispírito, que é a elasticidade. O espírito está sempre com o perispírito. O corpo está dormindo, ele então se afasta momentaneamente, não se desliga nem sai. Ele se afasta e, de acordo com a vibração de cada um, ele vai a outros mundos. Nós vamos a outros mundos de acordo com a nossa vibração. Se a minha vibração é boa, eu vou chegar num patamar, numa esfera de coisas boas. Agora, se eu estou pensando sempre em maldade, eu vou pegar para uma esfera mais baixa. E lá vou encontrar, né? Se eu sou bandido, eu vou encontrar bandidagem. Se eu sou um camarada bom, eu vou encontrar bondade. E assim vai, nas diversas camadas que podem, ou que existam no cosmos, no mundo espiritual. É por isso que é importante nós cuidarmos daquilo que fazemos. Volta e meia não vamos dar uma escorregada, não tenha dúvida. Mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento, o modo de falar, modificar o modo de falar. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Diz que não é bom falar. Diz, não, um amigo meu, não foi comigo, que é um testemunho. Não é história de revista, nem de livro. É verdade. Eu chegava em casa, eu, a minha esposa e a minha filha, mais nova, já faz tempo já, né? Tem uns 20 anos mais ou menos, ou mais. A minha filha mais nova está com 37, então tem bastante tempo. E quando eu parei o carro, assim, que eu nem entrei dentro de casa, que naquela época, eu tinha que parar o carro para abrir o portão. Eu parei na calçada, perto do meio-fio, né? E eu vi que tinha dado assim a volta na quadra, um carro da brigada, um táxi e um carro comum preto. Para ficar sabendo que é a polícia disfarçada. O cidadão parou, o brigadiano parou, quando ele saiu do carro, ele perguntou, o senhor mora aqui, é a sua residência? Eu digo, até quase que eu brinquei com ele, olha, ainda não é minha, que eu estou pagando BNH, mas eu moro aqui. Aí, nós pegamos um cidadão ali embaixo, saímos do mato, com um videocassete, vê o tempo, né? Videocassete. E nós aperreamos eles um pouco, ele disse que furtou da sua casa. Eu disse, olha, eu estou chegando aqui agora. Você está vendo aí, ó, minha esposa, minha filha? Mas eu vou entrar dentro de casa, pode entrar comigo e vou verificar se foi daqui ou não, que ele furtou. Nós entramos e realmente ele furtou da minha casa. Meu videocassete, Samsung. Eu digo, mas que mentira. Estavam os fios todos postos. Ele simplesmente pegou e levou, botou lá no mato, chamou um táxi. O táxi, quando veio, ele saiu do mato, mas não deu sorte. Outra vez tinha dado sorte, que a polícia passou e pegou ele. Muito bem. Então, dali é aquela confusão que dá, né? Vai na delegacia. Então, nós fomos para o posto policial primeiro. E estava lá o rapaz, moreno, assim, meio gordinho, algemado no banco de trás. Quer dizer, o que a gente faz quando não está preparado? E daí, ô bandido? É esse o teu negócio? Que até batendo no cara nisso, lá na minha casa me roubaram. Eu não sei se fui intuído ou não, mas eu falei com um camarada, como se estivesse falando com uma pessoa comum que não fez nada. Meu irmão, por que o senhor faz isso? Isso não leva a nada. Daqui a pouco alguém te dá um tiro, te mata. Isso não é vida, rapaz. Você é um cara novo, ele era novo. Ele não tinha nem 18 anos, ia fazer no mês seguinte que eu fiquei sabendo. Para que fazer isso?
E eu fiquei falando com ele. Obviamente, eu estava intuído para falar isso com ele. Porque, na verdade, quando acontece uma coisa, dá uma raiva, a gente fica possesso, não. Ou, se puder, a gente estrangula o cidadão. Eu falei com ele daquele jeito, aí chegou lá a polícia. Não dá para falar com esse pessoal assim, não. Tem que mandar brasa mesmo, tem que bater nesse safado. Que não sei. Eu digo, bom, eu fiz a minha parte, faz a sua. Fomos para a delegacia, resolveu aquele problema que fica até de madrugada. E tinha um senhor lá na delegacia, um senhor de idade. E eu perguntei lá para um policial, quem é esse senhor aí? Esse é um advogado. Bom, o cara já tinha um advogado ali na julgada. Nessa época eu tinha uma farmácia, não tenho mais, graças a Deus. Agora estou passeando à vontade. Mas passou um tempo, mas antes, nós fomos lá no fórum, tem aquela chamada, né? Eu fui lá chamado, falar com o juiz, expliquei, houve assim, não botei nada demais, não botei uma vírgula a mais, contei o fato. Quando eu saí, ele estava sentado lá na última cadeira, coisa engraçada isso, a gente vai querer falar que viu um bandido fazer alguma coisa, a gente está de cara com ele depois, né? Eu passei pelo camarada, eu sorri para ele e pisquei o olho. Eu estou louco, né? O cara está louco fazer isso. Eu não fiz questão de enquadrar o camarada. São coisas que acontecem com a gente, que às vezes a gente diz, inexplicável por que eu fiz isso, mas fiz. Passou um tempo, eu estou na minha farmácia, me entra esse rapaz para comprar uma medicação para a filhinha dele. Eu reconheci, fiquei quieto. Não sei se ele me reconheceu. Meses mais tarde entrou ele, a esposa, o filhinho e o sogro dele, que era o advogado. Agora, a gente imagina, se eu faço aquele escassear com o camarada, eu ficaria manjado por ele. E, em vez de eu jogar uma palavra de carinho, de amor, para melhorar o seu pensamento, o seu coração, se eu fizesse uma coisa pior, eu estaria envenenando mais o rapaz. E é isso que nós temos que aprender. Esse é o ensinamento. Por que mudar o modo de falar? Mudar a nossa fala. Tem momentos que é difícil. Tem momentos que é difícil, eu reconheço. Porque nós ainda não estamos no caminho da perfeição. Ainda somos imperfeitos. Estamos imperfeitos, melhor dizendo. Eu não digo que nós somos imperfeitos. Porque Deus nos criou e Deus não cria nada imperfeito. Que Deus criou-nos perfeitos, nós nos tornamos imperfeitos. Estamos na busca da perfeição outra vez e vamos chegar lá. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Mas nós vamos chegar lá. E toda vez que a gente esbraveja e xinga, somos nós os primeiros a receber a carga. Os senhores já viram que é no aeroporto, que ficando ali no aeroporto, de frente para a pista, do lado direito, tem uma antena rotativa que roda o tempo todo. Quem nunca viu pode ver. Para o carro ali, bem na cabeceira da pista, olha para a lateral da pista, mais ou menos pelo meio do comprimento, é uma antena cor de laranja que fica rodando. Aquilo é um radar. O radar, ele emite sinal, ele vai em vários pontos e recebe de volta. Então, tem um scope na sala lá do controle de tráfego aéreo, chama de scope aquela tela, e o bip, aquele pontinho, que é o radar que vai ter, ele roda, ele transmite e recebe, transmite e recebe. Nós somos assim, nós somos radares. Radar, para quem não sabe, não é uma palavra, é uma sigla. Eu não me lembro como é que é, faz tempo que é Radio and Detection, não me lembro a última palavra, mas é isso. Ele não é uma palavra, ele emite, e assim nós somos nós. Quando nós emitimos um sinal, emitimos um pensamento, nós também vamos trazer para nós. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. E veja, xinga, e daí a pouco está mais nervoso que nem o outro, que chegou em casa bravo, que o amigo dele maltratou ele, chateou ele, o Zeca. O pai dele calmamente, vem cá, meu filho,
escutou ele xingar, foi lá, pegou um saco de carvão, estou vendo ali a hora para não passar da hora, e mandou, tem aquela camisa branca na corda ali embaixo, joga o carvão nela. O Zeca gostou, dizendo que aquilo ali era o Juca. Ele jogou, acertou com umas pedras, sujou a pouca camisa, mas ele estava imundo. Ele pegou um saco de carvão, pedra por pedra, poeira na cara dele. Então isso é que nós temos, é o tema de hoje, é o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Trazer sempre que nós emitirmos bons fluidos, bom sinal mental, nós vamos receber e nós vamos sentir melhor e muitas vezes até evitando doenças. Nossa hora estourou, não sei, que daqui a pouco vamos xingar lá dentro. Vamos à nossa prece, então. Muito bem, queridos irmãos, permanecemos em paz, concentrados, buscando Deus, Jesus em nossos pensamentos. E agradecer, Senhor. Agradecer pelo dom da vida, as nossas existências sucessivas, que em cada uma delas aprendemos um pouco mais, dando um passo adiante para a nossa evolução, nosso estado de equilíbrio. Agradecemos aos bons espíritos que estão conosco, à nossa volta, nos orientando sempre no nosso dia a dia, que possamos ouvir a fala dos bons espíritos, para que a nossa fala seja boa também. E rogamos, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja.